Quando eu comecei a me interessar por vinho, eu tinha muitas dúvidas. E hoje, como profissional, olhando para trás, eu fico de cara, porque muitas das dúvidas que eu tinha, elas eram objetivas. Mas, na época, ninguém soube me dar as respostas para isso. Eu sou a B e o meu trabalho é tornar o vinho parte das suas melhores experiências. Hoje eu vou falar sobre as 5 principais dúvidas que eu tinha quando eu comecei a me interessar por vinho, que podem ser as suas dúvidas também. Começando por aquela que é recorde de pergunta aí dos meus alunos. Por que os vinhos variam tanto de preço? Você vai num supermercado, por exemplo, você vai ver que existe uma infinidade de estilos de vinho. Às vezes, a mesma uva, a mesma região, você vai ter preços muito diferentes. Você pega, por exemplo, Cabernet Sauvignon do Chile. Você vai encontrar Cabernet Sauvignon do Chile de R$40, de R$100, de R$150, de R$500 e até mais. Afinal, o que está por trás dessa diferença, né? É só marketing? A resposta é não, não é só marketing. Tem muita coisa por trás dessa diferença. É importante que você entenda que o vinho ser caro por si só não é uma garantia de que aquele vinho vai ter qualidade e muito menos não é uma garantia de que você vai gostar daquele vinho. Mas normalmente existem vários fatores por trás do preço dele. Alguns fatores, os principais, são gastos que a gente tem, por exemplo, com a seleção das uvas ou mesmo a produção. Então, se a gente tem que contornar alguma questão climática, teve uma geada ou aquela terra não está produzindo tão bem, eu preciso ajudar de alguma forma, isso vai se refletir no preço do vinho. Se eu faço uma seleção de uvas, então eu pego várias uvas e eu seleciono as melhores para fazer aquele vinho. Isso vai se refletir no preço também. A gente tem aí principalmente mão de obra e despesas que vão trazer um reflexo financeiro que normalmente nesses casos, tá, vai estar relacionado com a qualidade do vinho também. Aí a gente tem também gastos que eles são opcionais, facultativos, que estão relacionados com a produção do vinho. O mais conhecido deles é a passagem do vinho em uma barrica de carvalho, né? A barrica de carvalho é cara, você manter o vinho ali na vinícola é uma coisa que traz um custo, então isso vai se refletir também no custo final do vinho. Todos esses pontos que a gente trouxe até agora, eles costumam se refletir de certa forma, talvez não de forma diretamente proporcional, mas eles costumam trazer um reflexo na qualidade. Mas a gente não pode esquecer que tem também a lei da oferta e da procura, que vai ser muito relevante na hora de balizar aí preços de vinhos. Existem vinhos que são muito procurados e a gente não tem tanto estoque, tanta disponibilidade assim, então, consequentemente, o preço acaba aumentando. E aí aqui entra tanto vinhos que a produção é muito pequena, porque são vinhos, enfim, icônicos, de vinhedos muito específicos e muita gente quer, como vinhos que a produção é grande, mas são vinhos meio da moda, assim, que não necessariamente o preço vai refletir a qualidade dele. E aí a minha dica aqui é, não se apega muito no preço como indicativo de qualidade, tá? Escolhe sempre o vinho que cabe no seu bolso e que faz sentido para aquele momento. Dúvida número 2. Tem um estilo de vinho ou uma uva que é melhor para quem está começando? Eu lembro como se fosse ontem, eu pesquisando assim na época no Google, não tinha conteúdo, né, de Instagram, aqui no YouTube estava começando na época que eu comecei a me interessar por vinho, mas eu lembro que eu pesquisava muito isso, assim, se tinha alguma uva que seria melhor para quem está começando. E aí, eu acho que a resposta disso, assim, de maneira geral, direto e reto, não existe uma uva ou um estilo que seja melhor para quem está começando. Mas existem uvas, principalmente, que são clássicas, que são muito conhecidas, muito difundidas e que é interessante que você conheça as características dessa uva, porque elas são didáticas, assim, sabe? É importante, é legal que você conheça. Tem, pelo menos 4 uvas, tá? 2 tintas e 2 brancas que eu recomendo que você prove e tome com atenção. Tem vídeo aqui no canal ensinando como tomar um vinho com atenção. Que é, do lado das brancas, Chardonnay e Sauvignon Blanc, as mais conhecidas, e do lado das tintas, Cabernet Sauvignon e Pinot Noir. Elas são bem diferentes, essas duas, Cabernet Sauvignon e Pinot Noir. Eu diria que quase que opostas e de alguma forma, aí uma tem bastante tanino, outra tem menos. Então eu realmente recomendo que você conheça essas uvas
se você está se interessando por vinho e quer entender um pouco mais sobre estilos e uvas. Ah, importante, em breve a gente vai ter vídeo aqui no canal sobre cada uma dessas uvas. Então não esquece, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum desses conteúdos. A gente vai ter vídeo sobre vinho toda semana por aqui. Dúvida número 3. Vinho velho é sempre melhor? Aquela máxima, né, do quanto mais velho, melhor. Você é como vinho, quanto mais velho, melhor. Meio cafona, né? Mas, enfim. Gente, isso não é verdade, tá? Isso foi muito difundido lá atrás. Quem tem um avô ou avó que tem aquele armário de madeira cheio de bebida, assim, que elas estão sempre na vertical, bem uma vibe anos 90, que tá sempre com aquele vinho guardado para uma ocasião especial. Eu sei, se você não tem um avô ou uma avó que segue esse critério, você provavelmente conhece alguém que tenha ou já esteve em uma casa com esses critérios. Desculpa ser a portadora das más notícias, mas aquele vinho que o seu avô ganhou nos anos 90 e ele tá guardando para uma situação especial, provavelmente já virou vinagre faz tempo. Desculpa. Atualmente, a grande maioria dos vinhos que a gente encontra para vender aí no mercado de vinhos, supermercado, lojas, só 5%, de 5 a 10% desses vinhos são de fato feitos para envelhecer e se beneficiam de um envelhecimento. A maior parte dos vinhos são feitos para a gente consumir rapidinho ali. Então, só vinhos mais caros, mais específicos, que vão se beneficiar de fato, que vão se enquadrar nessa regra do quanto mais velho, melhor. Então, provavelmente, fala pro seu avô jogar aquele vinho fora. Talvez ele sirva para temperar a salada. Talvez. Dúvida número 4, e essa eu também me lembro como se fosse ontem, deu pesquisando isso no Google. Existe um vinho que funciona bem de maneira geral, um vinho coringa? Olha, muita gente menospreza uma coisa muito importante, que é a tal da harmonização, né? Você combinar vinho e comida. E talvez você até ache que isso é frescura, mas eu te garanto que não é. Porque o vinho, ele muda o sabor da comida e a comida muda o sabor do vinho. A gente vai falar bastante sobre isso aqui no canal. E um erro que as pessoas cometem muito é fazer uma combinação errada de vinho e comida. O resultado dessa combinação errada costuma ser um gosto meio esquisito na boca. Provavelmente você não vai conseguir nem explicar por quê, mas você vai achar esquisito. É a harmonização. E aí eu te digo que alguns vinhos eles são mais fáceis de harmonizar, de combinar com a comida do que outros. Vinhos, por exemplo, que tem muito tanino, como Cabernet Sauvignon, Malbec, Taná, eles são mais difíceis de harmonizar. Eles vão combinar com comidas muito específicas. E aí, se você combina com uma comida errada, você vai acabar jogando dinheiro fora, porque você vai estragar a sua experiência. Agora, sabe um vinho que combina com praticamente tudo? O vinho espumante. Sim, gente, espumante é vinho, acho que isso você já deve saber, mas especialmente aqueles que vão estar escritos assim, método tradicional na garrafa, são vinhos que vão combinar com tudo quanto é tipo de prato, tudo quanto é tipo de comida, então já sabe, tenha sempre uma garrafa na adega. Se você tá curtindo o vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu like, também de se inscrever pro canal para receber todos os nossos vídeos sobre vinho que vão ao ar semanalmente. Por fim, dúvida número 5. Como que eu vou saber se um vinho combina ou não com a comida? A gente falou da harmonização, então a harmonização é importante. Como que eu faço para saber se essa combinação funciona? Essa coisa da harmonização, vou ser sincera com você, acaba sendo um buraco um pouco mais embaixo. Por quê? Para você fazer uma boa harmonização, você precisa conhecer bem a comida e você precisa conhecer bem o vinho e ainda conhecer o impacto de um no outro. Mas tem uma regra que não te exige tanto conhecimento, que particularmente para mim, assim, no começo da minha trajetória com o vinho, me ajudou muito, que é a regra da harmonização regional. É o seguinte, vinho da região com comida da região. Ou tem um ditado em inglês que é What grows together goes together, que significa o que cresce junto ali, né, na mesma terra, funciona, combina, vai bem junto. Então, se você tá na dúvida na hora de combinar um vinho com a comida, o que eu recomendo que você faça é
Primeiro, a gente tem uma planilha Qual Vinho Para, que a gente tem mais de 150 combinações de pratos e vinhos, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela é uma mão na roda, assim. Eu mesma, eu fiz a planilha, mas eu uso no meu dia a dia, porque ela virou uma coisa de consulta, assim. Tem muito prato por lá, então se você quer fazer uma harmonização legal, confere a nossa planilha. Agora, se você tá na dúvida de como harmonizar uma coisa, se você não tem acesso a um profissional ou alguém que possa te dar uma orientação, tenta ir por essa regra. Harmonização regional, comida da região com vinho da região. Então a gente tem, por exemplo, bacalhau com vinho verde, que é um vinho de Portugal. Clássico, macarrão à bolonhesa ou pizza margherita com vinho italiano, um Chianti. Tem muitas harmonizações que a gente consegue fazer e que ficam muito legais. Me conta nos comentários se você também tem ou tinha essas dúvidas, ou se você tem alguma outra dúvida daquelas, tipo, sempre tive essa dúvida, mas tive vergonha de perguntar. Deixa aqui nos comentários que eu vou usar essas dúvidas para produzir outros vídeos por aqui. E ó, se você está assistindo esse vídeo antes dos dias 8 e 9 de abril, eu tenho um convite para te fazer. Nessas datas, dia 8 e 9 de abril de 2025, eu vou dar um curso gratuito da água para o vinho, em que eu vou te ajudar a dar os primeiros passos aí no mundo do vinho, mesmo que você não saiba nada de vinho. Então eu vou te ajudar a escolher bons vinhos e parar de errar. Quero pegar na sua mão e te ajudar, te trazer para o mundo do vinho. O link para inscrição tá aqui embaixo, tá aqui também o link para a planilha e alguns outros links que eu acho legal de você conferir. Te vejo no próximo vídeo e não deixe de conferir todos os vídeos que a gente já tem aqui no canal. Tem um vídeo que eu falo sobre o que eu faria se eu estivesse começando no vinho hoje, então não deixe de conferir esse vinho se você está começando por agora. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!